Olá, amados, a paz de Jesus, salve Maria, Deus abençoe você. Eu quero fazer um pedido para você antes da gente dar continuidade a esse vídeo, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Sabe onde tem um sininho lá? Aperta naquele sininho, aí depois notificações, aperta sobre todas, porque todo vídeo novo nosso que sair você vai receber. Dá um like, porque tudo isso nos ajuda. Quando você dá like, vai impulsionando o nosso vídeo, vai podendo chegar a mais pessoas, né? Faça isso. Se você gostou, se você gosta dos nossos vídeos, ouvir, gostar deste vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam, que vai ajudar muitas pessoas. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa nos guiar e nos conduzir durante toda essa reflexão que nós vamos viver hoje. Certo? Vamos lá? O Espírito nos guia. Gente, nós estamos na quaresma e é um grande dilema, é uma grande confusão nas redes sociais. Jejum da língua, jejum da carne, jejum do quê? O que é correto, o que pode, o que não pode, né? Então vai se criando, né, muitos comentários, muitas conversas nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp sobre essa questão, né? Só que a gente precisa entender algumas coisas, né? Jejum da língua ou jejum de carne, abstinência de alguma coisa, penitência de alguma coisa, né? O que é correto, o que é certo. Então vamos lá, primeiro precisamos entender uma coisa. Quaresma, nós entramos na quaresma. O tripé da quaresma qual que é? Né? Isso nos ensina a Santa Igreja há mais de 2000 anos, né? O tripé da quaresma é oração, jejum e caridade, né? Esmola, caridade. Esse é o tripé da quaresma, né? Porque a quaresma é um tempo de reflexão. A quaresma, na verdade, é um retiro interior. É um tempo que a igreja nos chama a olhar para dentro da gente, para olhar para dentro de nós mesmos. Porque a oração, ela me leva ao relacionamento com Deus. A caridade, a esmola, ela me leva ao relacionamento com o outro. E o jejum, ele me leva a olhar para dentro de mim, a mortificar a minha carne, o meu pecado. Então, gente, quaresma, para quem é católico, apostólico, romano, obediente à Santa Igreja, quaresma é tempo de jejum, penitência. É tempo de jejuar e abster-se de carne. É tempo de deixar de comer algo ou de fazer algo, de beber um refrigerante, qualquer coisa. É tempo de penitência, né? Jejum da língua. Primeiramente, jejum da língua não existe. Por quê? Penitência da língua não existe. É errado isso. Porque quando nós jejuamos, nós deixamos de fazer algo, deixamos de comer algo que não é pecado, que não tem nada de errado comer carne. Por exemplo, quando nós fazemos a penitência, nós deixamos de beber um refrigerante, deixamos de comer um doce, mas isso não é errado, não é pecado, mas porque nós queremos mortificar a nossa carne, porque nós queremos controlar a nossa carne, nos ensina a Santa Igreja, isso é o sentido do jejum e da penitência. Então, agora, jejum da língua, fofoca, mentira, calúnia, falar mal do outro, isso é nossa obrigação. Isso é obrigação de cristão, né? Isso não pode nem existir dentro da nossa igreja, nas nossas conversas, na nossa vida. Isso é obrigação nossa. Isso nós temos que viver todo santo dia. Todo santo dia, né? Não existe jejum de língua, né? E as pessoas começam a soltar fake news, notícias falsas, atribuindo ao Santo Padre o Papa. O Papa falou, em vez de fazer jejum de carne, faça jejum de palavras maldosas. Não, o Santo Padre não soltou isso, tá? É mentira. Foram pessoas que criaram isso e atribuíram ao Santo Padre. Mas se você procurar lá, você vai ver que é falsa essa notícia. O próprio Google nos dá essa informação que é boato, é mentira. Então, nós precisamos nos atentar a isto. O que nós podemos fazer são propósitos, né? Por exemplo, a Canção Nova existe o PHN, que há mais de 20 anos existe esse programa, esse encontro PHN, mas o PHN foi um propósito que Deus colocou no coração do Douglas e da Canção Nova. Por hoje não, só por hoje. Por hoje eu não vou pecar, por hoje eu não vou falar mal do outro, só por hoje eu não vou mentir. Aí no outro dia eu levanto com esse mesmo propósito, por hoje não. Por hoje eu não vou pecar, por hoje eu não vou falar mal do outro, mas é a obrigação de todo cristão. É a obrigação de todo cristão não falar mal da vida do outro, não mentir, não caluniar, né? Então a gente precisa prestar atenção. Isso é a obrigação de todo cristão, né? E existe também
existe aquela questão, qual que é o sentido do jejum e da penitência? Né? Dom Columba ele vai dizer, o amor sem penitência, espírito de sacrifício, é um corpo sem coluna vertebral. Né? Então, quer dizer, o amor sem penitência e sem espírito de sacrifício é um corpo sem coluna vertebral, não vai ficar de pé. Agora é o seguinte, qual que é o sentido do jejum e da penitência? O jejum e a penitência, ele nos leva a mortificar a nossa carne. Porque quaresma, gente, nós temos que parar de ficar olhando para a vida dos outros. Porque nós ficamos parando para a vida dos outros, nós ficamos olhando para a vida do outro. Olha, fulano reza 1000 Ave Maria, ciclano reza o rosário todo dia, ciclano vai na missa todo dia, fulano jejua quarta, segunda, quarta e sexta, mas não muda de vida. É certo que essa pessoa ela não entendeu o sentido do jejum. É certo que muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, que jejuamos, que rezamos e que oramos, aquilo não nos traz fruto nenhum, porque toda oração, todo jejum, tudo aquilo que nós fazemos precisa nos dar um fruto. E esse é o sentido do jejum e da penitência. É certo que muitas vezes as pessoas não olham para isso e não trazem o fruto disso, porém, eu não tenho que olhar para as pessoas. Eu tenho que olhar para aquilo que a igreja me ensina, aquilo que a igreja diz. Eu tenho que olhar para aquilo que o evangelho diz. Se eu preciso, para mim vencer o pecado, para mim dominar a minha carne, para mim vencer as mentiras, a fofoca, o vício que eu tenho, eu não sei qual é o seu pecado, eu sei dos meus, a ira, a não sei o que você tem. Eu preciso do jejum e da mortificação e da penitência, porque eu vou dominando a minha carne. Se você não dominar a sua carne pelo jejum e pela penitência, você não vai dominar a sua língua, não vai conseguir, não tem como. E as pessoas aí, como as pessoas elas não têm capacidade de dominar a sua carne, as pessoas elas não querem dominar a sua carne, elas não querem parar de beber, elas não querem parar de comer, elas querem viver uma vida desenfreadas, aí elas começam a colocar coisas nas redes sociais. Né? Jejum da língua, jejum de carne, não, é errado. O Papa João 23 ele vai dizer, fazer penitência pelos seus próprios pecados é para o homem pecador, segundo o explícito ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, é a primeira condição, não apenas para solicitar perdão, mas ainda para chegar à salvação eterna. Olha, é forte, se você quer chegar à salvação eterna, você precisa fazer jejum e penitência. O Papa São João XXIII ele continua, a igreja sempre considerou a penitência como condição indispensável para o aperfeiçoamento da vida de seus filhos e para o seu melhor futuro. Então o que é o aperfeiçoamento, gente? Aperfeiçoamento aí entra, é vencer o pecado da língua, é parar de falar mal dos outros, é sair do adultério, né? É parar de mentir, é parar de ser mal educado, né? É vencer o pecado, é sair da pornografia, é sair do sexo desenfreado, é sair do pecado, esse é o nosso aperfeiçoamento. E a igreja sempre considera a penitência como condição indispensável. Você precisa se penitenciar para chegar a isso. É isso que a igreja nos ensina. É isso que o Papa vem nos ensinar. O Papa Francisco, na semana passada, para a primeira quarta-feira de cinza, ele pediu que se fizesse... Quarta-feira de cinza já era na igreja um dia de jejum e penitência, ponto. E o Papa pediu que se fizesse um dia de jejum pela paz mundial, pela questão da Rússia e da Ucrânia. E como que o Papa fala que não é para fazer jejum? O próprio Jesus, né? O próprio Jesus em Mateus 17, 21, ele diz, esse tipo de demônio só é expulsa a força de muita oração e de muito jejum. O próprio Jesus nos jejuou 40 dias, então a gente precisa dizer, o próprio Jesus em Mateus 6, versículo 16, ele vai dizer, quando jejuardes, não fazeis que nem os hipócritas, né? Mas Jesus não está dizendo, se jejuar, se der vontade de você de jejuar, se você quiser jejuar, você jejua. Não, quando jejuar, Jesus diz que é para você fazer. Mas quando você for jejuar, que você tome uma atitude interna, que aquele jejum ajude você a dominar e mudar a sua vida. Esse é o sentido do jejum. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado, nós precisamos prestar atenção. Qual que é o quarto mandamento da igreja? O quarto mandamento da igreja é jejuar e abster-se de carne. É o mandamento da igreja. Está na igreja. E muitas vezes o que vem agora? Pessoas que não querem mudar de vida, que não querem transformar a sua vida e querem viver uma vida de pecado, não querem dominar a sua carne.
Aí vem com essa conversa fiada, atribuindo coisas ao Papa Francisco, atribuindo coisas a não sei quem, para se esconder, porque ela não é capaz de dominar a sua carne, ela não quer dominar a sua carne, ela quer viver o pecado, ela quer viver alimentando a sua carne, ela quer viver se embriagando, comendo demais. Então é isso que acontece. É isso que acontece. Olha o que São Paulo diz, para a gente terminar. Primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículos 24 seguinte. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo ele vai dizer que os atletas se impõem privações, deixam se alimentar, deixam se alimentar, mudam a sua alimentação, fazem isso, fazem aquilo por causa de uma coroa incorruptível. Paulo vai dizer, nós colocamos limitações, colocamos privações por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Olha, gente, a questão do jejum e da penitência. É aquilo que o Papa João 23 vai dizer. É uma condição para se chegar à salvação eterna. Eu preciso jejuar, eu preciso fazer penitência, porque eu preciso dominar o meu corpo. O próprio Paulo vai dizer. Castigo o meu corpo e o mantenho em servidão. O que o Paulo está dizendo? Eu jejuo, eu faço penitência, eu controlo o meu corpo, porque Paulo ele conhecia. Paulo era uma pessoa de temperamento difícil. Se a gente vê no começo do ministério de Paulo, ele teve uma discussão com Marcos, e ele falou, não quero mais andar com Marcos. Marcos para mim não serve. E Marcos ficou longe de Paulo, não andou mais com Paulo. Marcos ficou marcado como aquele que brigou com Paulo, como aquele que não caminha com Paulo. Mas no final da vida dele, Paulo vai dizer, trazer-me também Marcos, porque ele é muito importante, porque ele quer se reconciliar com Marcos. Mas porque Paulo, o que ele fez? Ele matou a sua carne. Paulo ele vai dizer logo no comecinho da sua caminhada, o mal que eu quero, o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo. Olha só, é forte isso. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Ele não queria fazer o mal, mas ele fazia. O que é isso? E depois Paulo ele vai terminar a vida dele dizendo, não sou eu que Cristo é vivo, porque Cristo não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha que forte. Mas por quê? Paulo dominou a sua carne. Paulo só pôde dizer isso, que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque Paulo ele matou a sua carne, como está aqui em Coríntios 9, 24 ao 27. Ele dominou. Ele privou a sua carne. Ele privou a sua carne daquilo que alimentava ela, por causa do reino do céu. Ninguém vai vencer o pecado da língua. Ninguém vai vencer o pecado de falar mal da vida dos outros, de fazer inferno na vida dos outros, se não olhar para dentro de si e impor penitências, porque precisamos mortificar a nossa carne. O próprio Jesus vai dizer, vigiai, pois o espírito está forte, mas o espírito é forte, mas o nosso corpo é fraco. E o nosso corpo ele tendencia ao mal, ele tendencia o que é errado. E é por isso que eu preciso do jejum e da penitência. A igreja e a palavra de Deus, ela nos coloca todas as condições. E ela diz que nós temos que jejuar. Se você é católico, apostólico romano, Quaresma é tempo de jejum e de penitência, sim. Jejum da língua não existe. Não existe. Existe jejum de carne, existe abstinência de carne, penitência de refrigerante, de doce, de salgado, daquilo que você mais gosta, para dominar a sua carne. Para que aí sim você possa vencer o pecado da língua. Porque sem isso, e essas pessoas que colocam isso, nem isso elas se esforçam. Elas não estão nem um pouco preocupadas em matar a sua língua e parar de falar mal da vida dos outros, de mentir, de pecar. Elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em criar confusão. Elas estão preocupadas em contrariar a igreja. Elas estão preocupadas em espalhar fake news. Elas estão preocupadas em espalhar aquilo que o diabo diz, não o que a igreja diz. Mas assim, aquele que jejua, aquele que penitencia, tem que ter frutos.
E o fruto é uma conversão, é uma mudança de vida, é abandonar o pecado, é vencer aquele mal, é vencer aquele erro. E que assim como Paulo, eu e você possamos castigar o nosso corpo e o manter em servidão. Castigar aqui, gente, não é bater no corpo, mas é dominar a nossa paixão, é dominar a nossa carne pelo jejum e pela penitência. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos direcione assim como Paulo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe você.